Existe uma doença neurológica que hoje em dia tem grandes possibilidades de tratamento. É a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica degenerativa que causa principalmente o comprometimento motor. Então o paciente apresenta tremores, rigidez, dificuldade de movimento muito precoce na doença. E são pacientes que são acometidos numa fase muito produtiva da vida profissional deles e que muitas vezes levam ao abandono do trabalho. Então são pacientes relativamente jovens, que estão em plena atividade profissional, são pacientes que além da atividade profissional têm seus momentos de lazer e pela limitação motor acabam se afastando tanto do trabalho quanto do seu lazer. Porém, a doença de Parkinson, apesar do tratamento medicamentoso tendo grande benefício, chega um momento em que existe uma limitação. A medicação passa a não ser tão eficiente. E neste momento, isso geralmente ocorre a partir do 5º ano de doença, alguns pacientes até o 10º ano de doença começam a apresentar uma limitação no tratamento com medicação. E é nessa hora que começa a fazer sentido a busca por novos tratamentos. E hoje em dia, esse novo tratamento é o implante de eletrodos cerebrais. Então hoje a gente diz que existe uma janela terapêutica, quer dizer, que é o momento ideal para a cirurgia de Parkinson. E esse momento é quando o remédio passa a não ser tão eficiente, mas o paciente ainda tem muita independência, quer dizer, ele ainda está economicamente produtivo, ele ainda é jovem ao ponto de ter muita necessidade de lazer. Então nesse momento em que o remédio começa a dar sinais de falência, a gente passa a vislumbrar a possibilidade da cirurgia. Isso a gente dá o nome de janela terapêutica. É o momento ideal em que a cirurgia pode trazer grandes benefícios. E a gente sabe que a cirurgia sendo realizada no momento correto, nessa janela terapêutica, nós podemos, entre aspas, atrasar a progressão da doença, ou seja, reverter a progressão de alguns sintomas por até 5 anos. Ou seja, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que avança. Não existe um tratamento curativo ou que reverta a doença. Mas o que eu quero dizer é que, fazendo a cirurgia no momento ideal, nessa janela terapêutica, nós conseguimos controlar os sintomas que a medicação já não estava controlando, implantando eletrodos. Então nós retomamos o controle bom dos sintomas. E por isso que a gente fala que é uma janela terapêutica cirúrgica, em que a gente consegue voltar a controlar alguns sintomas em que a medicação já não estava conseguindo. Então é muito importante os pacientes estarem atentos e os médicos neurologistas atentos para, no momento que começar a ocorrer uma falha terapêutica do ponto de vista das medicações, levantar a possibilidade de uma avaliação neurocirúrgica especializada com um neurocirurgião funcional para ver se cabe ou não a cirurgia do implante de eletrodos cerebrais para a doença de Parkinson.